Alguns artistas nos deixaram cedo demais, justamente no meio de trabalhos que ainda tinham muito a entregar. E isso fez com que a televisão precisasse seguir em frente, carregando ausências que o público nunca esqueceu. Neste vídeo, você vai relembrar histórias surpreendentes de personagens que ficaram inacabados, mudanças de roteiro feitas às pressas e bastidores que alteraram para sempre o rumo de novelas e séries muito marcantes. Tem caso que quase ninguém lembra direito, tem detalhe curioso que passou despercebido na época e tem solução de roteiro que virou história dentro da própria TV. Então fica até o final, porque cada nome desta lista guarda um episódio que vale a pena revisitar com atenção. Domingos Montanher virou santo em Velho Chico. Antes disso, já tinha se destacado em Cordel Encantado, O Brado Retumbante e 7 Vidas. Em 15 de setembro de 2016, durante uma pausa nas gravações, ele entrou no Rio São Francisco, em Canindé de São Francisco, Sergipe. A correnteza o levou e ele acabou morrendo por afogamento. A tragédia aconteceu com a novela ainda em produção. A equipe não podia simplesmente apagar santo da história. A solução foi recorrer a uma câmera subjetiva, como se o próprio personagem estivesse vendo o mundo. Esse recurso permitiu encerrar a participação sem refazer todo o arco dramático. O mais forte é que Santo continuou presente até o fim, mas de um jeito raríssimo na teledramaturgia. Domingos já era visto como um ator de enorme entrega física. Ele vinha do teatro e consolidou o nome na TV com papéis de emoção contida e presença muito marcante. Em 7 Vidas, por exemplo, ele havia vivido seu primeiro protagonista em novela. Em Velho Chico, a força do personagem ficou ainda maior por causa do destino real do ator. Foi um caso em que personagem e vida se cruzaram de forma impossível de esquecer. Daniela Pérez tinha só 22 anos quando interpretou Yasmin em De Corpo e Alma. Ela era atriz e dançarina, e já chamava a atenção pela presença em cena. Filha de Glória Pérez, ela estava no começo de uma carreira que prometia crescer rápido. Em 28 de dezembro de 1992, foi assassinada pelo colega de elenco Guilherme de Pádua e sua esposa Paula Tomás. O crime chocou o país e transformou a novela em um caso histórico da televisão brasileira. Na trama, a saída de Yasmin não foi tratada com morte nem com violência. A personagem foi explicada como alguém que tinha viajado para estudar. Assim, a novela evitou expor o assassinato dentro da própria história. Esse cuidado mostrou o tamanho do impacto do caso no bastidor e no roteiro. Daniela já vinha ganhando espaço fora da condição de filha da autora. Ela tinha perfil de jovem estrela em formação, com talento para dança e atuação. Seu nome passou a ser lembrado também pela comoção que o caso provocou no país. Anos depois, o episódio continuaria sendo revisitado em reportagens, séries e discussões sobre justiça. Mas dentro da novela, o que ficou foi uma ausência resolvida com delicadeza narrativa. E essa delicadeza só reforça o quanto a perda interrompeu uma trajetória muito cedo. Humberto Magnani tinha uma longa carreira quando viveu o Padre Romão em Velho Chico. Ele era um veterano da televisão e do teatro, conhecido pela força discreta dos seus papéis. Em 25 de abril de 2016, sofreu um AVC durante as gravações da novela. Foi internado em estado grave e morreu 2 dias depois, aos 75 anos. A novela precisou reagir rapidamente para não quebrar a estrutura do núcleo. O personagem não podia simplesmente desaparecer sem consequência. A produção reorganizou as cenas e ajustou o caminho da história após a perda. A saída de Padre Romão virou uma das interrupções mais marcantes da trama. O caso ficou ainda mais simbólico porque aconteceu justamente em uma novela sobre dureza, fé e sobrevivência. Humberto já tinha uma trajetória de personagem forte em produções de época e dramas familiares. Seu trabalho costumava passar autoridade sem exagero. Em Velho Chico, isso combinava perfeitamente com a figura do sacerdote. A morte dele durante as gravações deu um peso documental ao bastidor da novela. Poucas vezes a ficção foi obrigada a se adaptar tão de perto a uma tragédia real. E o resultado ficou gravado como uma das perdas mais sentidas da teledramaturgia recente. Luiz Carlos Tourinho interpretou Nezinho em Desejo Proibido. Ele já era conhecido do público por trabalhos em Suave Veneno, Sai de Baixo e Sobe Nova Direção. Era um ator com forte vocação para o humor e muita agilidade de cena. Em 21 de janeiro de 2008, morreu em Niterói, após uma parada cardiorrespiratória causada por aneurisma cerebral. A notícia atingiu a novela em pleno andamento. O personagem ainda tinha espaço na trama, então o roteiro precisou encurtar sua participação. A saída foi conduzida sem transformar a história em espetáculo. A
prioridade era fechar o núcleo de forma coerente e respeitosa. Luiz Carlos vinha de uma carreira que cresceu em papéis de apoio muito lembrados. Ele costumava roubar a cena com timing cômico e carisma imediato. Em muitas produções, era aquele ator que dava vida ao detalhe que o público não esquecia. Em Desejo Proibido, Nezinho acabou marcado também pela interrupção abrupta. O caso mostrou como uma morte repentina altera a engenharia de uma novela inteira. Na telinha, o personagem ficou com um destino acelerado. Fora dela, ficou a lembrança de um intérprete talentoso que partiu cedo demais. Miriam Pires viveu Clementina em Senhora do Destino. Era uma atriz de carreira longa, iniciada ainda nos anos 1940. Em 2004, ela morreu de toxoplasmose enquanto a novela ainda estava no ar. Naquele momento, já havia deixado 62 capítulos gravados. A saída da personagem foi tratada de forma diferente do que muita gente imagina. Clementina não foi simplesmente apagada da história. Os demais personagens continuaram mencionando sua ausência e sua importância na rotina da trama. Para ocupar esse vazio, Cristina Mullins entrou como Aurélia, filha da cozinheira, e a novela ainda ganhou o livro A Cozinha da Dona Clementina, como homenagem dentro e fora da ficção. Miriam tinha uma presença muito forte em papéis maternos e populares. O público reconhecia nela um tipo de atuação que dava verdade até as cenas mais simples. Em Senhora do Destino, isso ficou ainda mais evidente porque Clementina era uma peça afetiva do núcleo. A morte da atriz obrigou a novela a transformar luto em continuidade dramática. Em vez de interromper tudo, a produção preferiu manter a personagem viva pela memória dos outros. Foi uma solução rara e emocionante, que respeitou a personagem e a atriz ao mesmo tempo. Cláudia Magno viveu a enfermeira Josefina em Sonho Meu, uma personagem que ajudava a sustentar o cotidiano da novela com naturalidade e presença. Mas em 5 de janeiro de 1994, ela morreu aos 35 anos, vítima de insuficiência respiratória aguda, em um momento em que já enfrentava complicações ligadas ao HIV positivo. A novela ainda estava no ar, e a produção precisou lidar com a ausência sem quebrar o ritmo da história. A personagem perdeu continuidade, e o público percebeu que algo muito maior do que a ficção havia interrompido aquele caminho. Cláudia vinha construindo uma imagem forte na televisão e no cinema, sempre associada a papéis de beleza, firmeza e intensidade. Por isso, a saída de Josefina não foi apenas uma mudança de roteiro, mas a marca de uma carreira cortada no auge da possibilidade. O que ficou foi a sensação de vazio, justamente porque a personagem ainda tinha espaço para crescer. Em Vida Nova, Lauro Corona era o protagonista que conduzia a novela com o charme que o transformou em um dos galãs mais lembrados da Globo. Só que, em 1989, veio o diagnóstico de HIV positivo, e a trama precisou acelerar a saída do personagem. A solução foi dar a ele uma partida para Israel, encerrando sua presença com uma cena de carro preto sob chuva, imagem que ficou gravada na memória da televisão. Pouco depois, em 20 de julho de 1989, Lauro morreu no Rio de Janeiro, aos 32 anos. Sua carreira, iniciada no fim dos anos 1970, era marcada por uma presença muito forte em papéis românticos e populares. Ele tinha uma entrega que fazia o público acreditar no personagem sem esforço, e por isso sua ausência pesou tanto. Vida Nova acabou virando um exemplo raro de novela obrigada a se adaptar ao drama real do próprio protagonista. Alexandre Lipiani interpretava o Padre Eurico em Chica da Silva, personagem que ajudava a dar sustentação ao universo histórico da novela. Em 1997, ele morreu em um acidente de carro durante a produção, de forma abrupta e sem qualquer possibilidade de despedida dramática planejada. A trama precisou seguir sem aquele elo do elenco, reorganizando o espaço do personagem no conjunto da história. O impacto foi grande justamente porque o papel ainda estava em desenvolvimento e tinha potencial para crescer. Lipiani ainda construía sua presença na televisão e seu trabalho mostrava um ator com um caminho promissor. A interrupção deixou a sensação de promessa quebrada, daquelas que mudam a memória de um personagem para sempre. Chica da Silva continuou, mas já sem o mesmo ponto de apoio que o Padre Eurico representava. Nair Belo foi escalada para viver Dona Pequena em Pé na Jaca e chegou a gravar cenas antes da estreia. Mas, em novembro de 2006, sofreu uma parada cardiorrespiratória e a produção precisou agir antes mesmo de a novela ir ao ar. Arlete Salles foi chamada para assumir o papel, e as cenas já feitas precisaram ser refeitas. Esse bastidor virou uma das histórias mais curiosas da teledramaturgia, porque a troca aconteceu antes de o público ver qualquer coisa. Nair era uma figura gigantesca do humor brasileiro, com uma carreira marcada
marcada por personagens populares e um timing cômico muito particular. Em Pé na Jaca, Dona Pequena acabou marcada pela substituição, não pela presença da atriz original. O caso mostra como a televisão às vezes precisa recomeçar até antes da estreia. Rogério Cardoso deu vida ao seu Floriano em A Grande Família, um personagem que ajudava a sustentar a base afetiva e cômica da casa. Ele já vinha de uma carreira enorme no humor, marcada por trabalhos como o Caipira da Praça da Alegria e o Rolando Lero da Escolinha do Professor Raimundo. Em 2003, morreu de um ataque cardíaco fulminante, e a série precisou lidar com a ausência de um dos seus pilares. A produção não tratou aquilo como simples troca de ator, porque o peso de seu Floriano era parte da própria identidade da família. O vazio deixado por Rogério mudou a dinâmica e obrigou a obra a reorganizar a presença dos mais velhos na narrativa. Foi um daqueles casos em que a personagem continua existindo na memória do público, mas a presença real já não pode ser substituída do mesmo jeito. Depois da morte de Rogério Cardoso, Francisco Milani entrou em A Grande Família para ocupar o espaço deixado naquela engrenagem familiar. Ele era um ator de trajetória extensa, com forte presença no humor e no teatro, sempre muito seguro no timing das cenas. Na série, sua chegada ajudou a manter de pé a estrutura da casa depois da perda anterior, sem deixar a trama perder completamente o eixo. Mas o destino também foi duro com ele. Em 2005, Milani morreu de câncer enquanto ainda estava ligado à produção. Ou seja, a própria novela viveu duas perdas seguidas em um núcleo que dependia muito da força dos veteranos. Isso fez com que a história da família na TV ficasse marcada por uma sucessão de ausências que o público acompanhou quase em tempo real. Felipe Pinheiro interpretava Bob Walter em Olho no Olho, e sua presença já chamava a atenção por misturar humor, atuação e criação. Ele não era apenas ator, também foi autor, roteirista, diretor e produtor, o que dava a ele uma versatilidade rara. Em 1993, morreu de problemas cardiorrespiratórios antes de concluir sua participação na novela. A trama precisou explicar a ausência do personagem como uma viagem a Los Angeles, uma solução que evitou um corte brusco demais. Mesmo com uma carreira interrompida cedo, Felipe deixou a marca de um artista muito completo, daqueles que pensavam a cena por vários ângulos. Em Olho no Olho, Bob Walter acabou virando um exemplo de como a novela tenta preservar a lógica da história quando a realidade muda tudo. Wagner Bello ficou eternizado como Etevaldo, o ET de Castelo Rá-Tim-Bum, um dos personagens mais queridos da memória da TV brasileira. Ele morreu em 1994, vítima de complicações de ser HIV positivo, durante as gravações do programa. A produção precisou transformar a ausência em fantasia, e a justificativa dada ao público foi que ele estava brincando nas estrelas. É uma solução simples, mas profundamente simbólica, porque conversa com o universo lúdico da série. Wagner conseguiu gravar quase todos os episódios, e isso fez com que Etevaldo continuasse vivo na lembrança de gerações inteiras. No fim, o personagem virou muito mais que um coadjuvante infantil. Virou uma despedida delicada de um artista que ajudou a criar um dos programas mais marcantes da televisão.